Bom, e nesse quinto tópico, não poderia faltar a questão da diversidade, né? Em se falando de um país com imensas diversidades de etnias que compõem, de religiões, com tantas e diversas belezas naturais para se conhecer, animais, plantas, tendências musicais, políticas, educacionais, de crenças, de formas de se viver, de se amar. De forma que eu trago aqui a carta 19 do tarô, o Sol. Nem tanto pela simbologia, né, mas muito mais pela própria imagem que acessa em si, né, essa diversidade que é o Brasil, nas raças, nas etnias, nas fontes humanas que participaram dessa criação. De modo que o Música com Propósito também vem recheadas de músicas, sendo que a primeira é Diversidade, do Lenine. A segunda é Ser Diferente é Normal, do Gilberto Gil e da Preta Gil. A terceira, Diversidade, de Aline Luz e Romeu Souza. Aliás, é muito interessante, né? O quanto que tem artistas por aí desconhecidos. A quarta, Você Chegou, Barbatuques, do desenho Rio. E a quinta e última é o vídeo Diversidade Cultural, do projeto cultural Embarque no Baque da Música. Gostei. E falando sim, diversidade, né? Eu até peço desculpas a vocês porque eu trouxe aqui muito da cultura afro, né? E não é só ela que compõe o Brasil, a minha própria cultura, né? Mais pro oriental, pro Japão, apesar que eu trouxe os vídeos de Okinawa e sobre o Japão também, mas tantas outras, né? De variadas partes do mundo, que seria impossível trazer informações e reflexões sobre elas todas, de tanto que são diversas. Mas existe uma coisa que ocorre comigo, né, principalmente nesses processos dos últimos anos, e em especial se falando em vídeos aqui no YouTube, né, que eu estou fazendo, que é falar aquilo que está na minha alma, né? Que é aquilo que se sobressalta naturalmente naquele momento de vida, de forma que eu peço que relevem, né, essa questão, mas se sintam completamente à vontade, né, de trazer suas percepções, seja em verso, em prosa, em fala, em vivência pessoal, em indicações musicais, culturais, de filmes, de tudo mais que fala de diversidade. Então, isso aqui é só uma beirinha que eu pesquisei para trazer aqui, né? E aquela beirinha que sabe, se levantou diante da minha intenção de pesquisar sobre esse assunto, que é sempre assim, né? Falo muito isso, né? Que dentro dessa visão de inspirações que vem e que a gente traz, é muito disso, né? Sobressalta aos nossos olhos o que a gente vai falar, e dentro disso a gente cria, né? Mas é sempre uma parte bem pequenininha desse todo, nunca vai conseguir chegar nesse todo que é. E sabe, não sei vocês, mas eu, quando penso nessa questão da diversidade, eu acho que o nosso país é abençoado. Trazendo a analogia do planeta Terra, né? Onde alguns conhecimentos diversos nos trazem a informação de que o planeta Terra é um país de seres exilados, de outros orbes, de outros planetas, de outros lugares desse universo. Não sei se você já conhece essa informação, se você já ouviu de alguma forma isso, se isso faz sentido para você ou não, né? Tudo que tá aqui são reflexões, né? Você pode simplesmente ouvir por um ouvido e sair pelo outro, tá tudo certo. Mas levando-se em conta que seja verdade, o que parece fazer muito sentido, pois
Se aquilo que os nossos irmãos espíritas falam que estamos saindo de um planeta de provas e expiações, né, para entrar nessa coisa do mundo regenerado, né, de se encarnar e de se vivenciar coisas com menos dores, com mais amor, com mais entendimento, o que parece sim fazer muito sentido. Se a gente for comparar essa questão da diversidade com a questão do planeta ser composto por diversos povos de diversos lugares aí, né, desse universo imenso, dá para entender por que um povo cresce tanto com essa diversidade, que ao mesmo tempo que nos afasta, quando a gente não sabe lidar muito bem com ela, quando a gente sofre e faz o outro sofrer por meio dela, ao passo que a gente se torna mais maduro com relação a tudo isso, com relação a nós mesmos, a nossa própria aceitação e aceitação do outro, todos temos a crescer com isso, né? Todos ganham. E nesse sentido, a competição, todas as sensações ruins que a gente ainda sente, que a gente luta para com isso e que a gente faz terapia para melhorar isso, que a gente participa de religiões, tenta entender conceitos filosóficos cada vez mais para aprender e para sair dessa roda, né, viciante, que é essa dualidade, e principalmente acreditar e se fazer mal e fazer mal ao outro com isso. Mas à medida que a gente consegue sair dessa ilusão que traz tanta dor, aí sim, né, a própria regeneração se faz na gente, no nosso DNA, no nosso emocional, naquilo que a gente é de fato, e aquilo consegue vir à tona com muito mais força, amorosidade para contribuir, né, por uma vida melhor para a gente, e por que não para aqueles que estão ao nosso redor, mas de uma forma muito natural. Tenho ouvido, né, muitos espiritualistas falarem da questão da Terra estar vibrando já na quinta dimensão. Eu vou aproveitar, eu vou deixar o link de uma live do Ari Barbosa falando sobre essa questão, né, dessa transição planetária do qual tanto ouvimos falar há tantos anos e que até duvidamos, né, perante os fatos que ocorrem e que estão bem na nossa cara, bem no nosso nariz acontecendo. E acho que tem a ver também com essa visão de diversidade. Eu vou resumir mais ou menos uma certa parte, né, da live dele, que fala que simplesmente, né, se a gente não consegue ressoar com essa frequência do planeta, a gente simplesmente não vai mais estar aqui. Vai estar em outros orbes, em outros lugares, né, preparados e adaptados frequencialmente, né, vibracionalmente, com aquilo que é a nossa realidade, a nossa energia, a nossa crença, a nossa forma de ver o mundo. Poderíamos também comparar isso com aquilo que se fala muito, né, da separação do joio e do trigo. E muitos podem estar até preocupados, né, com essa questão, pelo menos as pessoas que têm essa consciência ou que de alguma forma estuda esses assuntos. Mas uma coisa, né, que até o Ari falou no vídeo, e que a minha espiritualidade também me fala, né? Em algumas ocasiões eles me falaram isso, eu queria também compartilhar isso aqui, é que não importa, não se deve, a gente não precisa ficar preocupado ou alarmado com a condição que eu estarei lá ou deixarei de estar, porque na verdade tudo faz parte de um plano maior, né, de um mapa que a gente desconhece por completo. As causas, as resoluções e resultados das coisas, pelo menos a gente tem uma pequena parte que a gente acessa, mas nunca o todo. E para compreender tudo isso melhor, né, de uma forma mais ampla, a gente teria que ter acesso a esse todo, que até é explicado, né, de forma com as teorias cosmológicas da criação desse universo e tudo mais, das energias que os compõem, mas que
Cada cultura, cada civilização, cada conceito, cada conhecimento explica de formas diferentes. Então, quem sabe tudo isso? Ninguém sabe, de fato. De forma que, voltando-se, né, ao papo diversidade, a diversidade é tão grande em todos os lugares do planeta e principalmente aqui no Brasil que a gente vê, né, tanta diversidade, tanta coisa diferente que existe, que um cuidado e um carinho de cada um de nós no quesito aceitação e entendimento dessas diversidades é fundamental. Tanto no entender que elas existem, e eu já trouxe aqui no canal certas reflexões sobre lados extremos que a gente até julga e considera errado, de ações, de situações que ocorrem no mundo, o quanto que é essa aceitação, né, o amor em forma de aceitação, já que muitas vezes o amor incondicional a gente não desenvolveu nem pelos que a gente diz que ama. Seria interessante a gente pensar sobre isso também. Mas pensar em nível de aceitação, no sentido de não jogar uma bomba consciencial de pensamento, de julgamento, de apontar o dedo para situações e pessoas que já estão tão negativadas. Já estão negativadas, porque eu vou jogar mais negativo nelas. Sim, né, devemos querer que sejam responsabilizadas e naturalmente já são, porque é uma lei divina, né? Essa lei do livre-arbítrio que impera aqui na Terra, de que você faz escolhas e dentro dessas escolhas tem reatividades que a própria vida traz. Todo mundo já sentiu isso na pele. Até de coisas que fala, nossa, mas eu acho que eu não mereço isso. Mas você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que pode ter acontecido no passado, coisas que você não se lembra, coisas de outras vidas. Você não sabe quem você foi. Você não sabe o que você aprontou por aí, né? Fala-se muito essa fala, mas é real. Você não sabe. De forma que não é muito fácil, né? É mais fácil no conceito, na palavra, na reflexão. Eu sei disso. É muito mais difícil quando a coisa aperta no seu calo, né? Quando alguém fala algo que você não gosta de ouvir, ou você fala algo que a outra pessoa não gosta e a pessoa vem com 7 pedras na mão, ou você vai com 7 pedras na mão em direção a ela. Mas para mudar algo, tudo parte de você olhar, né? E dentro disso a reflexão é fundamental. Senão você nem enxerga, você passa por cima sem nem pensar e sem nem perceber. E só terminando, né, que esse papo, essa percepção, né, talvez faça parte, né, desse respeito e dessa aceitação da diversidade tanto dentro de nós, porque às vezes temos diversidades que a gente mesmo não aceita ou sofre para trazer ela, para expor ela ou para compartilhar o valor que ela tem nas nossas vidas, né? Mas que a gente possa aceitar mais, né, essas diversidades lá fora, naquilo que a gente não compreende, naquilo que a nossa reatividade já se levanta com tudo, né, querendo discutir aquilo, querendo trazer nossos pontos de vista sobre os pontos de vista daquela outra pessoa, muitas vezes sendo atropelado ou atropelando pessoas, situações, grupos, e é um caminho, né, esse aprendizado. Somos crianças na questão do amor. Muitos de nós não sabem quem é ainda, né? É uma mistura de tendências, às vezes sim, da alma, do espírito, do nosso eu superior, daquilo que a gente tem de melhor, mas também do nosso lado humano e egoísta, vaidoso, orgulhoso, que tem medo, que se sente mal, que se sente menos, de forma que conforme a gente vai passando pelos processos, né, respeitando a diversidade lá fora, né, e honrando a nossa diversidade interna, aquilo que é muito particular seu, né, por exemplo, eu tô colocando um monte de músicas aqui, porque isso é algo que
toca profundamente o meu coração e a minha alma e a forma como que ela quer compartilhar e quer ofertar o meu serviço dentro do sincronário da paz, né, que eu já trouxe aqui algumas vezes, alguma fala sobre isso. A gente tem os 13 tons, né, que são como números, na verdade são frequências numéricas que trazem alusões a certos ritmos próprios naturais da própria vida, do próprio universo. E existe dentro dessa frequência a de número 3, que são 3 bolinhas, né, 3 pontinhos, que é essa forma de contagem, que é o tom elétrico, o tom do serviço, né, do servir. Como você serve ao mundo? Servir com algo que não tem nada a ver com você não é servir. Ainda mais hoje, né, nesse mundo de tantas redes sociais, de tantas formas de se expor conteúdos, existem certos conceitos, a meu ver, retrógrados, pelo menos na minha visão. Deixa eu reformular. Isso não serve pra mim, vamos dizer assim, né? Mas que se não tiver uma pitada de um pouquinho do que é o meu tempero, do que é aquilo que eu amo fazer, que eu gosto, que faz muito sentido, né? E a música é esse tempero, é um dos temperos da minha vida, como tantos outros, né? A magia, as terapias, que cada vez mais eu vou estar trazendo aqui. Conteúdo sobre o que eu faço também, conteúdos interessantes, né? Que por enquanto eu tô trazendo sobre os florais, que é algo que vem assim muito, muito, muito forte, de uma forma que eu não tenho como fazer. Eu não tenho nem vontade de fazer sobre outras coisas, né? Vem com tanta certeza e vem com tanta força de querer expressar daquela forma. E esse é um pouquinho, né, dessa diversidade que eu trago dentro de mim, porque são tantos assuntos que eu gosto de tratar, né? E tem outros que eu gostaria de tratar, mas eu não trago ainda, porque tanto eu, né, quanto aquilo que me rege, né, sempre fala, calma, vamos aos pouquinhos, senão você vai se perder com tantos estímulos. De forma que eu fecho esse parênteses aqui, né, desse quinto item, te deixando a seguinte pergunta. Que diversidade ou diversidades exclusivamente suas, temperos, essências, aromas completamente seus, que não há no mundo igual, não há, por mais que pessoas possam fazer trabalhos muito parecidos, né, sei lá, no campo da música, como eu faço, no campo da reflexão e das terapias naturais, como é o que eu gosto de falar, mas ainda assim não é a mesma coisa, de forma que cada pedacinho, né, desse planeta em forma de gente faz falta. Se tem alguma diversidade sua que não está sendo expandida e trazida ao mundo, tá fazendo falta. Você já pensou nisso?
Bom, vamos então ao sexto item desse vídeo, que é um tema assim que eu amo muito de paixão, que é sobre Pombagira. Lógico, você acha que eu ia falar de Exu e não ia falar de Pombagira? Claro que não, né? E já que quase metade desse vídeo foi baseado na ancestralidade africana, né, no Brasil, mas muito voltado para os dias atuais, né, em links que eu gosto de estabelecer, não poderia ser diferente com Pombagira. Como todo e qualquer assunto, é um assunto muito amplo, mas vamos começar a entender o que é esse mistério Pombagira em nós, né? Porque é o nosso interno, é o nosso íntimo, é a nossa alma, são nossos desejos, nossas vontades mais essenciais e que aquela nossa parte que quer viver realmente em nós não quer negociar com as nossas besteiras aprendidas no mundo e da nossa cabeça. Pombagira fala muito da nossa essência feminina livre, de dogmas, de coisas aprendidas na nossa cultura, na família, na sociedade. E dentro disso é importante falar sobre as questões do machismo. Isso porque o nosso país, e eu acho que todos os outros, é um país ainda muito machista. Não só naquelas coisas corriqueiras do dia a dia que a gente vê nas pequenas frases, gestos das pessoas, mas naquilo que a gente vê dentro de nós. Mesmo mulheres têm atitudes machistas contra outras mulheres, contra homens. E o fato é que o machismo, assim como outras questões puramente humanas, tem formatos e qualidades e coisas a serem trabalhadas diferentes, né, de nações para nações, de povos para povos, de acordo com a forma como aquelas pessoas foram criadas e foram envolvidas por toda uma sociedade, por todo um sistema. Bom, e na parte oracular, eu trago duas cartas, ambas do baralho cigano. A primeira delas é a carta que, pelo menos da forma como eu aprendi, define, né? É a carta de Pombagira, que é a carta da lua. Trago também a carta 29 da mulher, ou da cigana, que apesar de ser uma cigana, e quem disse, né, que cigana não tem algo de Pombagira? Porque ela tá em todas as mulheres, tá em todas as particularidades, partes, qualidades, definições, muito do campo do interno, né, da mulher, do feminino. Mas também porque, né, essa cigana ela tá dançando, então acho que dança é muito Pombagira. E além do mais, né, uma das minhas maiores paixões, né, e que eu trago aqui como homenagem viva, né, é a questão da dança na minha vida, né. Existem duas coisas que eu considero na minha vida que foram imprescindíveis, que são os cães e a arte no sentido de música e dança. Muito provavelmente, né, com todas as minhas questões muito humanas e tudo mais, que quem conhece de perto sabe muito bem como eu sou, os meus desafios e tudo mais, né? Mas sem isso, a minha vida não teria sentido, com total certeza. E a questão da dança é algo muito particular e importante e intrínseco desse mundo feminino. E é lógico que tem mulheres que preferem outras atividades e tá tudo certo, né? O importante é seguir a essência de cada um, de cada uma. A dança, ela nos liberta muito de certos julgos que a gente mesmo se coloca, que a gente pega da nossa família, da sociedade, do que o mundo acredita, nos faz simplesmente livres, né? Nem que seja por uma hora que você faça essa dança ou por um pouco mais. E à medida que você vai incorporando isso em você, no seu próprio corpo, nos seus próprios gestos, na sua fala, na sua expressão, isso se traduz naquela sua mulher mais interna, muito mais feliz e conseguindo ser o que veio a ser, o que veio para ser nesse mundo.
E a gente precisa começar a olhar, como brasileiros e brasileiras, como que esse nosso feminino, seja homem ou mulher, porque todo mundo tem lado feminino e masculino. Todo mundo tem o lado yin e o lado yang nas mais diversas medidas, que a quantidade de um é variando com a quantidade de outro, e como se manifesta em cada um, né? Traz essa variedade e essa coisa tão incrível que foi falada antes da diversidade humana, não só aqui, mas em toda a parte do globo. E a gente precisa acessar essas partes, né? Tanto masculinas em nós, femininas, independente da quantidade, da qualidade delas em nós, né? Como que se manifesta e tudo mais. E começar a curar essas partes feridas dentro de nós. Observar como que dentro de nós e como que de fora para conosco ocorre esse machismo. Porque, por exemplo, é diferente o machismo no Japão e o machismo no Brasil. No Brasil, vai passar muito pela coisa de caçoar, de humilhar, infelizmente, em alguns casos, chegando à violência. Uma coisa interessante de se abordar, né, e já existem alguns grupos abordando sobre isso, é a questão do sagrado masculino. Não se fala muito sobre o sagrado masculino, tanto quanto se fala do sagrado feminino. E o masculino em nós, como nas pessoas que a gente ama, né, como um namorado, um marido, alguém que... um irmão, um filho, o sagrado masculino deles também sofre feridas, né? A gente fala muito do patriarcado que existe, a gente fala, ouve falar sobre isso em diversos conceitos, e dentro do Sincronário da Paz também se fala disso, da questão do roubo do tempo, né? Do tempo artificial e não do o tempo é arte, né? Como é uma frase muito conhecida dentro do Sincronário da Paz, e que eu amo essa frase porque eu acredito nela imensamente. Mas muito das questões que são abordadas de contextos mundiais e de coisas que tá no nosso dia a dia, como esse automatismo que a gente vive, essa coisa de só ir atrás de dinheiro, 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 e não que o dinheiro não seja importante, né? Porque só quem passa, às vezes, por uma necessidade, ou de repente, mesmo que não seja uma necessidade, vamos dizer assim, como alguém pedindo esmola na rua, né? Chegando a esse ponto. Mas muitas vezes aquela necessidade que é da sua alma, que você até gostaria, mas por falta de dinheiro você não consegue realizar. Então sim, o dinheiro é muito importante. Mas como que a gente faz para conseguir esse dinheiro? Como ele é gasto? Quais são as nossas prioridades? Eu gasto ele com prioridades da minha mente e de um lado que quer status ou qualquer outra coisa que seja função do ego, vamos dizer assim, né? Da nossa parte iludida. Ou eu gasto com coisas que realmente me façam bem, com coisas que me deixam muito feliz, com coisas que me realizam plenamente. E tudo isso, né, é muito comentado dentro do Sincronário da Paz, né? Essa questão desse tempo artificial onde a gente corre atrás de coisas que não são importantes de repente para a alma, né? Não são importantes de repente se a gente fosse olhar lá no fundo, no fundo, no fundo do nosso íntimo, mas que é uma corrida e uma loucura sem fim, né? Que parece nunca ter fim, que nos deixa cada vez mais doentes. E indo para uma questão mais basal, né, mais intrínseca da nossa história como país, né, que partes em nós, na história, no rumo que nós como sociedade damos a esse conjunto formado por tudo isso que somos nós e tudo relacionado que a gente chama de Brasil, que feridas, tanto do nosso masculino sagrado quanto do nosso feminino sagrado, precisam começar a serem olhadas e expostas
terapeutizadas de alguma forma, curadas, amadas, desencaixotadas, desengaioladas, para que a base de tudo que for construído de agora em diante, porque tudo é uma evolução, né, e tudo continua a ser construído e modificado, e recebido novas cores e recebido novas energias e novos esforços de trabalho, de formas de se lidar o mundo, de formas de se educar, de olhar para a política, de olhar para a família, de olhar para aquilo que somos no nosso intrínseco. Dizem, né, que com a encarnação de novos seres, um pouquinho mais graduados, vamos assim dizer, né, com DNAs um pouco diferentes, do que faz com que a gente seja impossível não ter certas reatividades, como foi a nossa própria jornada está sendo, né, nesse momento. Mas o quanto que o trabalho nessa raiz, né, que tudo parte desse princípio dual aí, do yin e yang, do feminino e do masculino, do racional e do emocional, né? E o quanto que estruturar, né, novas bases, adequar, reformular, limpar, tudo isso que na construção do ser humano sobre a própria vida, né? E dessa forma, nessa coletividade do qual fazemos todos parte, acabou criando tendências, machucados, dores, que por mais você veja que o lado frágil na maior parte das vezes é a mulher, até por uma questão até de força, né? Porque o masculino, ele é naturalmente mais forte que o feminino na questão do físico, né? Na questão das ações, da funcionalidade, né? Que vem sendo passada de geração a geração, né? Mas dentro desse imenso universo, talvez uma coisa base seria a gente olhar para esse masculino em nós e para esse feminino em nós, que não se conversa, né? Que está machucado, que se exclui mutuamente, que se humilha mutuamente, que se invade, que foge, que luta, que deturpa o que é natural. E dessa forma um dia conseguir, né, ter dentro de nós e fora de nós, né, com os outros masculinos e femininos à nossa volta, um maior grau de equidade, né, de equilíbrio dentro do que é natural em cada um. E tá faltando tema musical, né, que é uma música que eu adoro, do Dois Sóis, que é o Canto para as Mulheres, que é uma música muito forte, né, de rezo em canto, porque ela evoca as guardiãs, né, ela evoca o sagrado feminino, né, eu diria que invoca também, porque tá dentro, né, de cada um de nós. Então é um ponto muito seguro e muito de um chamado muito interno do nosso feminino, muito interno da mulher em nós, né? Das Iabás em nós, de Pomba Gira em nós, né? De todas as mulheres que a gente quiser se conectar como força, como divino em nós. E pode trazer com toda certeza, tanto nas mulheres quanto nos homens, aquela força necessária, né, desse lado feminino. Aquela força necessária muitas vezes para se tomar certas decisões de vida, para se puxar, para se alavancar das nossas entranhas, de dentro de nós, aquela força firme, amorosa, leve, gostosa, sensual também, aquela verdadeira nobreza do ser mulher, ou a verdadeira nobreza do teu lado feminino, se você for um homem. Tem certas coisas, e cada vez mais vai ser assim, que não
A gente não consegue puxar, a gente não consegue atrair do mundo uma situação mais benéfica quando a gente lida, né, com aquela velha frase, aquela expressão, né, de tiro, porrada e bomba, né? Aquela coisa do excesso e da deturpação do sagrado masculino. E nem mesmo aquela questão, né, de se sentir extremamente fragilizado, fragilizada, a ponto de não conseguir dar andamentos naquilo que só a nós cabe, né, como individual, para que esse coletivo floresça cada vez mais. E eu finalizo aqui esse vídeo, que já deve ter ficado bem longo, por sinal, mas com uma pergunta da minha pombagira interior, ou da minha alma para com a sua, se assim você preferir, ou quais são seus maiores valores, né? Aquilo que você dá muita importância, mas mesmo dentro de si, de essência, de verdade, sendo que isso pode até ter ficado de lado, né, ter sido esquecido perante aos acontecimentos de vida e aos pedaços de nós mesmas, de nós mesmos que vamos perdendo, deixando cair por aí, né, ao longo dos nossos processos e experiências de vida, que tiram completamente o nosso prazer de viver, né? E não tenham só o prazer como algo íntimo, né? Mas uma coisa que vai desde a coisa simples de você comer uma comida que você gosta, de você ter coisas bonitas, confortáveis, de acordo com aquilo que faz real sentido ao seu bem-estar, o seu relacionamento, né, com esse interno ferido pelas suas próprias reatividades, pelos seus próprios aprendizados ao longo da sua jornada, até os grandes feitos de trabalho, propósitos, sonhos e aspirações que trazem muito daquela tua essência, que muitas vezes você nem sabe, né, e de repente está descobrindo, ou de repente por assistir esse vídeo começa a se perguntar dentro de você, né, onde que está aquela sua parte, como ela é, como ela quer se mostrar, o que ela necessita, quais são as suas vontades, quais são as suas verdades, quais são suas dores, o que ela quer jogar fora, o que ela nunca mais quer, o que ela quer muito e muito e muito. O que isso tudo tem a ver com o Brasil, né? Se a gente for observar até no campo do trabalho, quando a gente às vezes encontra uma pessoa que faz o seu trabalho muito bem e que se esforça num bom sentido de um prazer de estar exatamente no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, né? Isso é importante não só para nós, né, brasileiros e brasileiras aqui viventes nessa terra canarinha, mas à medida que a gente exalta as nossas qualidades, sem falso brilho, sem superficialidade, mas indo naquele nosso intrínseco, descobrindo e tratando as nossas feridas mais passadas, mais anteriores e que a gente às vezes até não sabe herda, né, como país mesmo. À medida que a gente trata isso, né, sobra muito mais espaço para a gente ser e fazer florescer realmente aquilo que dentro do campo da espiritualidade se fala tanto em nova terra. Até o próximo vídeo.